Você está perto, muito perto. A proposta chegou, o projeto foi aprovado, a promoção está no alcance. E então, sem motivo claro, você faz algo. Uma decisão errada, um silêncio no momento certo, uma autossabotagem sutil, quase invisível, e tudo desmorona. Não foi acidente, foi um ato do subconsciente. Porque, no fundo, você não tem medo de falhar. Você tem medo de ter sucesso. Medo do que ele representa, do que ele exige, do que ele revela. Porque o sucesso não é apenas conquista, é transformação. E o subconsciente, treinado para manter a coerência com o passado, prefere a derrota conhecida à vitória que muda tudo. Hoje, vamos descer até essa camada oculta, as crenças invisíveis que sabotam sua prosperidade, e como desfazê-las. Esta é a série Crenças Limitantes, uma jornada pelas forças invisíveis que decidem por você. Crenças enterradas na infância, no silêncio da família, na culpa disfarçada de moralidade. Crenças que moldam seu relacionamento com o dinheiro, com o amor, com o próprio valor. No primeiro episódio, confrontamos o poder do subconsciente. Hoje, vamos mais fundo. Por que pessoas talentosas com todas as condições sabotam sua prosperidade? Por que, ao invés de abraçar o sucesso, elas inconscientemente o repelem? A resposta não está na falta de capacidade. Está em uma programação mais antiga que a razão, uma crença oculta sobre quem você merece ser. Se você ainda não viu o primeiro episódio sobre o poder do subconsciente, recomendo que assista antes de continuar. E se quiser acompanhar os próximos, inscreva-se e ative o sininho. Vamos ao vídeo de hoje. Há uma força silenciosa que opera nas profundezas da mente, o medo do sucesso. Não do fracasso, esse é óbvio, doloroso, esperado. O medo do sucesso é outro, é silencioso, é inconsciente, é mais perigoso. Porque ele não te impede de avançar, ele te deixa chegar perto, muito perto. E então, no momento decisivo, ativa um mecanismo de sabotagem. Uma decisão errada, um bloqueio emocional, uma crise inesperada. E você, sem entender, volta ao ponto de partida. Acredita que foi azar, coincidência, falta de sorte. Mas não foi. Foi um ato de proteção do subconsciente. Porque para ele, o sucesso pode ser uma ameaça. Não a sua capacidade, mas a sua identidade. A coerência com um sistema interno, formado na infância, na dor, na lealdade emocional a um passado de escassez. Carl Jung dizia que o inconsciente não busca a felicidade, ele busca a coerência. E se sua coerência foi construída em torno da ideia de que dinheiro é sujeira, riqueza é corrupção ou quem tem muito não é de confiança, então o sucesso será percebido como traição. Traição à família, traição ao sofrimento, traição ao amor. Porque em muitos lares o dinheiro está ligado a abandono, a traição, a perda de pureza. E então, inconscientemente, você repete: se eu ficar rico, serei abandonado. Se eu prosperar, não serei mais amado. Se eu tiver poder, me tornarei o vilão. Essas crenças não são escolhidas, são herdadas, são respiradas desde cedo, em silêncios, em julgamentos, em frases como os ricos são todos corruptos ou dinheiro não traz felicidade. E com o tempo, elas se tornam verdades absolutas, escritas no subconsciente como leis. É por isso que pessoas talentosas, inteligentes, com todas as condições, não conseguem alcançar o sucesso financeiro. Não por falta de mérito, por lealdade emocional. Lealdade a um sistema familiar onde escassez era sinônimo de pureza, de honestidade, de amor. Em que ter pouco era ser de bem com a vida, e ter muito era vender-se. E então, quando você começa a prosperar, o subconsciente ativa um alarme. Você está traindo quem você é. Você está traindo quem te amou quando você não tinha nada. E para manter a coesão interna, ele te puxa de volta. Para a segurança da pobreza. Para a familiaridade do esforço sem recompensa. Para o ciclo que, mesmo destrutivo, é conhecido.
Schopenhauer entendia que a vontade humana é movida por desejo, mas também por medo. O desejo de ter mais, o medo de perder o que já é. E o que já é, mesmo que seja pouco, é o que define quem você é. Nietzsche via nisso uma moralidade escrava, uma ética que exalta a pobreza, a humildade, o sofrimento, como se fossem virtudes, quando na verdade são estratégias de sobrevivência disfarçadas de santidade. E Maquiavel sabia que o poder, mesmo o poder sobre si mesmo, gera medo, porque o poder muda as relações, muda a forma como os outros te veem. E se o outro te ama pela sua fragilidade, pelo seu esforço, pelo seu sacrifício, o que acontece quando você não precisa mais sofrer? Será que ainda será amado? É por isso que o sucesso financeiro não é apenas uma conquista externa, é um ato existencial. É uma ruptura com o passado. E o subconsciente, que odeia rupturas, faz de tudo para impedir. Ele não se importa com sua realização, ele se importa com a estabilidade emocional. E se a estabilidade está ligada à culpa, ao esforço constante, à ideia de que merecer muito é arrogância, então é isso que será mantido, mesmo que você conscientemente deseje outra coisa. O dinheiro, para o subconsciente, raramente é apenas dinheiro. Ele é um símbolo, um recipiente de significados carregados desde a infância. Para algumas pessoas, o dinheiro é poder, e o poder é perigo. Para outras, é traição, porque alguém que enriqueceu abandonou a família. Para outras, é culpa, porque foi ganho em detrimento de outros. E para muitas, o dinheiro é amor, ou, mais precisamente, a prova de que não será amado se o tiver. Essa ligação entre escassez e amor é uma das crenças mais profundas e destrutivas que existem, porque ela transforma o sucesso em uma ameaça existencial, não ao bem-estar, mas ao vínculo afetivo. Imagine um filho criado em um lar onde o pai trabalhou a vida inteira, sofreu, se esforçou e morreu dizendo: "Tudo o que fiz, fiz por vocês." Esse sacrifício se torna um legado, uma dívida emocional. E inconscientemente, o filho aprende: amar é sofrer, prosperar é trair. Qualquer tentativa de viver com mais conforto, mais liberdade, mais luxo, será sentida como deslealdade, como se o sucesso fosse um ato de rebeldia contra o pai, contra o esforço, contra o amor. E então, quando surge a oportunidade de ganhar mais, de crescer, de sair da luta constante, o subconsciente responde com sabotagem. Você não pode ser feliz assim. Você não pode ter paz. Você não pode ter mais do que ele teve. Porque, no fundo, ter mais é dizer: o sofrimento dele foi em vão. Esse mecanismo não é raro. É comum em famílias onde o sofrimento foi glorificado, onde a dor foi confundida com virtude, onde a estabilidade emocional dependia da ideia de que todos estão no mesmo barco. Quando alguém tenta sair desse barco, mesmo que seja por mérito, é visto e se sente como traidor. E o subconsciente, leal a essa dinâmica, faz de tudo para mantê-lo dentro do barco, mesmo que esteja afundando. Jung chamaria isso de projeção da sombra familiar. A sombra não é apenas pessoal, é coletiva. É o que a família não quis ver em si mesma, a ambição, o desejo de poder, a vontade de prosperar. Essas partes foram reprimidas, julgadas, punidas. E então, quando um membro da família começa a manifestá-las, ele não está apenas mudando, ele está confrontando um tabu. E o sistema familiar, mesmo que não diga nada, responde com pressão silenciosa. O olhar de desaprovação, o comentário indireto, o silêncio pesado. E o indivíduo, muitas vezes, sem perceber, internaliza isso como culpa, como se o desejo de sucesso fosse por si só uma falha moral. É por isso que algumas pessoas, ao ganharem dinheiro, começam a gastar de forma autodestrutiva. Compram carros que não precisam, fazem investimentos ruins, doam tudo. Não por irresponsabilidade, por alívio inconsciente, porque, ao perder o dinheiro, eles recuperam a inocência, recuperam o direito de ser amados, voltam à coerência com o sistema interno. Eu sou como eles, eu não me tornei o vilão. O sucesso, nesse caso, não é apenas financeiro, é moral,
e a sabotagem é um ato de preservação emocional. Nietzsche já alertava: a moralidade não é neutra. Ela é uma arma, uma forma de controlar quem ousa sair do lugar. E a ideia de que riqueza é pecado, dinheiro corrompe, quem tem muito é ganancioso, tudo isso faz parte de uma moralidade escrava, que exalta a pobreza como pureza e demoniza o poder como corrupção. Mas o que está em jogo não é o dinheiro, é a liberdade, é a coragem de existir fora do controle alheio. Porque quando você tem poder, inclusive o poder financeiro, deixa de depender. E quem deixa de depender ameaça o sistema. Ama-se menos por necessidade e mais por escolha. E isso, para muitos, é insuportável. Maquiavel entendia que o poder, mesmo quando legítimo, gera medo. Porque o poder muda as relações, muda a dinâmica de dominação. E quem estava acima pode se sentir ameaçado. O filho que enriquece pode assustar o pai que sofreu. A mulher que prospera pode ameaçar o marido que se sente inferior. O empregado que cresce pode incomodar o chefe que estagnou. E então, o sucesso não é celebrado, é punido, silenciosamente. Com ciúmes, com desconfiança, com a ideia de que ele mudou. E o subconsciente, treinado para preservar os vínculos, prefere renunciar ao sucesso a perder o amor. É por isso que o medo do sucesso é, na verdade, o medo da transformação do self. Não é o medo de ter mais, é o medo de ser outro, de não ser mais reconhecido, de perder a identidade que foi construída no sofrimento, na luta, na ausência. Porque se você não é mais o herói do esforço, quem você será? Se não é mais o mártir do sacrifício, qual será seu valor? Essa pergunta é aterrorizante. E o subconsciente, para evitar o vazio, prefere manter a dor conhecida. O sucesso não é apenas uma conquista, é um luto silencioso pelo que você deixa para trás, pela identidade que desaparece, pelo papel que não pode mais desempenhar, pelo amor que talvez não sobreviva à sua transformação. E é por isso que o subconsciente resiste, não por maldade, por lealdade. Lealdade a um sistema emocional que foi construído para sobreviver, não para florescer. Quando você cresce em um ambiente onde o valor está ligado ao sacrifício, ao esforço, à ausência, então o conforto se torna suspeito, a prosperidade uma traição e o sucesso um abandono. Imagine alguém que foi criado como o filho responsável, aquele que sempre ajudou, que nunca deu trabalho, que colocou os outros em primeiro lugar. Para ele, ser amado está ligado a servir, a carregar, a sofrer em silêncio. E então, quando surge a possibilidade de viver para si, de colocar suas necessidades em primeiro lugar, de ganhar mais do que os outros, o subconsciente reage com culpa. Você está sendo egoísta, você está abandonando quem depende de você, você está traindo sua natureza. E, para aliviar essa culpa, ele ativa mecanismos de autossabotagem. Você perde a oportunidade, entra em conflito, cria uma crise emocional ou simplesmente desiste. Não por fraqueza, por coerência. Porque para o sistema interno, ser amado é sofrer por alguém. E se você não sofre, será amado? Essa dinâmica é invisível. Ela opera no nível do simbólico. O dinheiro não é visto como recurso, mas como prova de traição. O sucesso como abandono do coletivo. E a liberdade como fuga da responsabilidade. É por isso que muitas pessoas, ao alcançarem um nível de prosperidade, começam a se sentir vazias, culpadas, desconectadas. Não porque o sucesso falhou, porque ele funcionou. E funcionar significa mudar, significa sair do papel, significa dizer, sem palavras, eu não preciso mais sofrer para ser digno. Eu não preciso mais me anular para ser amado. E essa mensagem, por mais libertadora que seja, pode ser sentida como uma traição por quem ainda está preso ao antigo sistema. Jung chamava isso de crise de individuação,
O momento em que o indivíduo começa a se separar do coletivo, da família, da cultura, do sistema de crenças herdados para tornar-se um todo autêntico. Mas essa separação não é pacífica. É dolorosa, porque o coletivo não quer perder seus membros. Ele os ama sim, mas ama na medida em que eles permaneçam no lugar. E quando alguém ousa sair, mesmo que seja para crescer, é sentido como perda, como morte. E a dor dessa perda é projetada de volta ao que parte. Você mudou. Você não é mais o mesmo. Você nos abandonou. E o que parte, mesmo que conscientemente deseja liberdade, carrega essa acusação dentro de si. E muitas vezes retorna. Não fisicamente, mas simbolicamente. Ao sabotar seu sucesso, ao voltar à escassez, ao provar de novo e de novo que ainda é fiel. Schopenhauer via a tragédia da vontade. O ser humano está preso entre o desejo de viver e o medo de existir. O desejo de ter mais, de ser mais, de ir além. E o medo de perder o que já é, de romper com o que já foi, de enfrentar o vazio que surge quando as máscaras caem. E o sucesso financeiro é um dos momentos mais intensos dessa luta. Porque ele não muda apenas sua conta bancária, muda sua posição no mundo, muda a forma como os outros se relacionam com você, muda a maneira como você se vê. E, quando o subconsciente não está preparado para essa mudança, ele prefere manter o sofrimento. Porque o sofrimento é conhecido, é seguro, é uma identidade clara. É por isso que o medo do sucesso é, em essência, o medo da autenticidade. O medo de assumir quem você é, sem precisar se justificar, sem precisar provar que ainda é bom, que ainda é humilde, que ainda sofre. O medo de existir sem pedir permissão. Porque, quando você tem sucesso, você sai da invisibilidade. Você se torna visível. E a visibilidade traz não apenas reconhecimento, mas também inveja, cobrança, solidão. Você deixa de ser o coadjuvante e se torna o protagonista. E nem todos estão prontos para esse papel. Nietzsche entendia que a verdadeira liberdade não está em fazer o que se quer, mas em ser quem se é. E ser quem se é, para muitos, é ser pobre, ser esforçado, ser sofredor. Porque foi assim que aprenderam a ser amados. Foi assim que ganharam valor. E mudar isso é, no fundo, morrer para uma identidade que foi construída com tanto esforço. E o subconsciente, que odeia mortes simbólicas, faz de tudo para impedir. O caminho para desfazer essas crenças não começa com ação, mas com percepção. Porque o subconsciente só domina enquanto permanece invisível. Quando é trazido à luz, mesmo que parcialmente, perde parte de seu poder. Não se trata de eliminar a culpa, a lealdade, o medo. Trata-se de reconhecer que eles existem, de nomeá-los, de olhar para eles não como inimigos, mas como guardiões feridos, criados para proteger uma identidade que já não serve. O subconsciente não quer destruir você, ele quer manter você seguro, e a segurança para ele está no que é conhecido, mesmo que seja destrutivo. A primeira etapa, então, é o diagnóstico interno. Pergunte a si mesmo, sem julgamento: o que o sucesso financeiro representa para mim? Quem eu trairia se prosperasse? Qual seria a consequência emocional de ter mais do que tenho? O que perderia além do esforço? Essas perguntas não têm respostas fáceis. Elas cavam fundo. E muitas vezes a resposta surge não em palavras, mas em emoções. Um aperto no peito, um vazio, uma tristeza súbita. É ali que a crença está escondida. Não na mente, mas no corpo, no instinto. No medo de que, ao ter mais, você se torne alguém que não é amado. Carl Jung dizia que o que você resiste, persiste, e o que você integra, transforma. A sabotagem não desaparece por negação, ela desaparece quando você assuma a autoria dela. Quando você para de dizer, fui azarado, e começa a dizer, eu me afastei do sucesso porque tenho medo do que ele representa. Esse momento de autopercepção é o início da liberdade,
Porque enquanto o mecanismo for inconsciente, ele será inevitável. Quando se torna consciente, ele se torna uma escolha. E é nesse espaço de escolha que a transformação começa, não em um salto, mas em pequenos atos de coragem. Comece por redefinir o sucesso, não como traição, mas como fidelidade a si mesmo, não como abandono, mas como retorno. Retorno a uma versão de você que nunca foi autorizada a existir, uma versão que pode ter dinheiro e ainda assim ser boa, que pode ter poder e ainda assim ser amorosa, que pode ter liberdade e ainda assim leal. Não a um sistema de sofrimento, mas a uma verdade interna. Schopenhauer via o desejo como uma força cega, mas Nietzsche o via como vontade de potência, o impulso de se tornar quem se é. E esse impulso não é egoísta, é sagrado, é o grito do ser que recusa a negação de si. Quando você prospera, não está se afastando do amor, está se aproximando da integridade. E integridade é a única forma de amor que não depende de sacrifício. Maquiavel, apesar de ser visto como frio, entendia que o poder só é estável quando é assumido com consciência. O poder oculto, o poder negado, é o mais perigoso, porque ele age por trás, em surdina, criando crises, sabotagens, colapsos. Mas o poder assumido, o poder reconhecido, aceito, integrado, pode ser usado com responsabilidade. Da mesma forma, o sucesso financeiro só é destrutivo quando é negado como desejo, quando é visto como tabu. Mas quando é assumido como parte do caminho, ele deixa de ser uma ameaça e se torna um recurso. Uma prática poderosa é o diálogo com a sombra. Escreva uma carta para a parte de você que tem medo de ter sucesso. Diga a ela: eu vejo você. Eu sei que você está tentando me proteger. Você tem medo de que eu perca o amor. Tem medo de que eu me torne alguém que não é reconhecido. Tem medo de que a paz seja traição. Mas eu não quero destruir quem fui. Quero integrar. Quero que o esforço que fiz até aqui não seja negado, mas transcrito em liberdade. Quero que o amor que recebi não seja perdido, mas ampliado. E por isso não estou fugindo, estou voltando a mim mesmo. Esse ato não muda tudo de uma vez, mas muda o centro, muda a relação com o desejo. E aos poucos, o subconsciente começa a cooperar, porque ele não quer destruir você, ele quer ser visto. E quando é visto, pode se transformar. A verdade mais profunda sobre o sucesso não é que ele é difícil de alcançar, é que ele é perigoso de desejar. Porque desejar o sucesso é desejar a transformação. É dizer, eu não quero mais viver na sombra do passado. Eu não quero mais pagar uma dívida emocional que não é minha. Eu não quero mais ser amado por quem fui, mas por quem posso me tornar. E esse desejo, por mais legítimo que seja, toca em feridas antigas, em lealdades não resolvidas, em identidades que foram construídas para sobreviver, não para florescer. Mas a liberdade não está em negar o sucesso, está em assumir o custo dele. Em entender que, ao prosperar, você pode perder algumas coisas. A simpatia de quem se sente ameaçado, o conforto da invisibilidade, a certeza de que ainda é o mesmo. E tudo bem, porque o que você ganha é maior, a autenticidade, o direito de existir sem pedir permissão, a possibilidade de amar não por obrigação, mas por escolha, e de ser amado não por quem você sacrifica, mas por quem você é. O dinheiro, quando visto com clareza, não é o problema. O problema é o que ele representa. E o que ele representa pode ser transformado. Você pode reescrever o significado. Pode dizer, dinheiro não é traição, é liberdade. Não é corrupção, é responsabilidade. Não é poder sobre os outros, é poder sobre mim mesmo. E ao fazer isso, você não trai o passado, você o integra, honra o esforço que foi feito, mas recusa a prisão que ele criou. Jung dizia que o caminho da individuação
é o caminho do herói interior. Não o herói que vence batalhas externas, mas o que enfrenta um monstro dentro de si, a culpa, o medo, a lealdade tóxica. E cada passo dado em direção ao sucesso, mesmo que pequeno, é um ato desse herói. É um ato de coragem. Porque coragem não é ausência de medo, é a decisão de avançar mesmo com medo, mesmo com culpa, mesmo com a voz do passado dizendo: você não merece isso. Nietzsche chamava isso de amor fati, amor ao destino. Não aceitação passiva, mas abraço ativo à vida, mesmo em suas dores, mesmo em suas contradições. Amar o destino não é dizer tudo é perfeito. É dizer eu escolho viver, mesmo que isso me afaste do que conheço. Eu escolho crescer, mesmo que isso me torne incompreendido. Eu escolho ter sucesso, mesmo que isso me custe algumas perdas. E é aqui que o ciclo se quebra. Não por força de vontade, por consciência. Porque quando você vê o padrão, ele perde o poder. Quando você entende que sabotar o sucesso é um ato de lealdade emocional, você pode escolher, pela primeira vez, não repetir. Pode dizer: eu vejo você, parte de mim que tem medo. Eu agradeço por ter me protegido, mas agora eu sigo em frente. Não por arrogância, por fidelidade a mim mesmo. Este foi o segundo episódio da série Crenças Limitantes. No próximo, vamos explorar por que tantas pessoas escolhem relacionamentos tóxicos, mesmo desejando felicidade. Um ciclo que não é acaso, é programação. Se você sente que está preso em padrões que não escolheu, não perca o próximo episódio. Este canal, Psicologia, existe para ser um espelho, para mostrar o que está oculto, para nomear o que é silenciado. Se este vídeo tocou algo em você, se fez você lembrar de uma frase ouvida na infância, de um olhar de desaprovação, de um amor condicionado, então ele cumpriu seu propósito. Porque aqui não se trata de entretenimento, trata-se de confronto, de coragem, de retorno a si. Se você sente que há mais por trás da vida cotidiana, se questiona sobre o porquê da dor, da repetição de padrões, da sensação de estar perdido, então este espaço é para você. Inscreva-se no canal Psicologia. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos, onde vamos continuar explorando as profundezas da mente, as sombras do ser e os caminhos para o despertar. Deixe seu comentário. Não precisa ser longo, basta uma palavra. Eu mereço, estou pronto, ou não sabia que isso me afetava. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja perto do sucesso, mas sempre dá um passo atrás. Porque às vezes uma única ideia, no momento certo, pode ser a chave para abrir uma porta que parecia trancada para sempre. E talvez este tenha sido esse momento.